Amém, amém. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor. Que Deus abençoe o Ministério Católico, o missionário Manu, presidente e o vice-presidente Manuel. Por mais essa oportunidade, já quero estar aqui lendo em Efésios, cartas de Paulo a Efésios 4, 17 ao 24, que vai dizer: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como anda também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados como esta verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e a vós renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui vai falar de um tema que eu vou colocar, que é muito forte, né? O caráter. Então, aqui vai falar de caráter, vai falar sobre o verdadeiro sentido do caráter cristão. O apóstolo Paulo aqui vai dizer sobre a vaidade, no sentido em que o mesmo homem, entendendo que o coração é enganoso, que o coração é perverso, existe algo aí que precisa melhorar em certo ponto, começando pelo caráter. E observamos aí que no entendimento separados da vida de Deus. O que separou o homem de Deus? O pecado, primeiramente. Quando o pecado veio lá do jardim do Éden, para os dias de hoje, o pecado entrou no mundo e isso afastou o homem de Deus. Mas nós entendemos que a ignorância ainda permanece em alguns cristãos aí pelo mundo afora. Ainda permanecem pessoas que diz cristã, mas não têm o caráter sincero. E quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vou ver Paulo dizer que no versículo 24 ele diz bem assim: e vos revestistes do novo homem, ou seja, nascer um novo homem, porque aquele velho homem, ele tem que morrer e ser um novo homem, uma nova criatura, que segundo Deus é criado a verdadeira justiça e a santidade. Temos que ter a santidade, temos que ter o sentido, né, de ser um homem, uma mulher com um bom caráter. E para não tomar muito tempo, eu vou fazer um pouco diferente. Eu tenho aqui um estudo bíblico que vai falar sobre isso. O número 1 é o caráter na realidade do homem. O que é caráter? Segundo o dicionário Aurélio, caráter é o conjunto das qualidades, boas e más, de um indivíduo que lhe determina a conduta e a concepção moral. O caráter é a característica responsável pela ação e reação e expressão máxima da personalidade, que é a maneira de cada pessoa agir e expressar-se.
tem a ver com os princípios, valores e ética de cada um. Louvado seja Deus. O primeiro ponto vai falar sobre os valores e ética de cada um. Vai falar sobre a personalidade que cada um tem. Cada um de nós tem um pensamento, tem uma personalidade, tem uma maneira de viver. E é aonde nós vamos entender que o caráter cristão tem que estar de acordo com a palavra, com aquilo que você aprende no seu dia a dia. É claro que o nosso caráter humano muitas vezes não vamos entender por que às vezes nós falamos em não ser bom, porque se nós entender pelo contexto bíblico, nós somos pessoas maus e precisamos, ser pessoas boas. Precisamos ter um bom caráter para mostrar para o mundo afora que a luz veio para brilhar, para transformar aquele que está em trevas. E muitos têm feito do seu caráter um mau exemplo. Então, o que eu vejo quanto Paulo diz que aqui ele vai destacar sobre a transformação espiritual. E veremos que, mediante o Filho, tem que estar transformado o caráter. Porque se não for assim, aquele texto que Paulo diz, que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, então ficaria em vão. Porque se nós ainda está naquela velha criatura, naquele velho caráter, ainda no eu, ainda no orgulho, então exige uma mudança, tem que haver uma mudança. Porque é fácil eu falar que eu sou um crente, porque até o agente do mal é crente, É fácil falar, mas ser cristão, tem que ter uma mudança, tem que ter uma diferença. E como que se muda? Quando você vai buscar a santidade em Cristo. O segundo ponto vai falar bem assim, a personalidade e o caráter. A personalidade pode ser definida como sendo a qualidade do que é pessoal. Ela é a nossa maneira de ser, ou seja, aquilo que nos distingue de outra pessoa. O caráter não é herdado, ele é construído mediante a formação que recebemos. Por isso a palavra de Deus adverte: instrui o menino no caminho em que deve andar. Até quando envelhecer, não esquecerá dele. Provérbios 22, 6. Então, instruir o menino no caminho que deve andar. É aí esse menino que está andando pelo caminho a qual o pai e a mãe estão instruindo, ele tem que já conhecer o caráter de um cristão. Ele já tem que ser um cristão com bom caráter. Então, quando Paulo vai destacar sobre o caráter cristão, nós temos que orar a cada dia, examinar nós. Como é que estamos perante a sociedade com bom caráter? Porque o cristão, ele sempre tem que mostrar as diferenças. Porque até o próprio Jesus, ele mostrou as diferenças. O próprio Paulo mostrou as diferenças. Então, existe aí uma maneira da gente ganhar o mundo. A gente ganhar pessoas para Cristo. Elas vendo em nós um bom caráter. Porque quando eu vejo uma pessoa que tem um bom caráter, ela vê em mim o Espírito Santo. Porque já aconteceu isso comigo. Quando eu ia para o postinho de saúde, uma pessoa parou no meio do caminho e me perguntou: você pode orar por mim? Porque eu vejo que você é cristão. Só pela maneira conversa essa pessoa. Então, eu orei. Pessoa está triste ou meio isso por terra. Isso é para a pessoa que há em você o Espírito Santo. E aí o outro ponto que eu vou entrar
que é um pouco doído. A deformação do caráter humano. A queda e o caráter humano. Deus fez o homem perfeito, em termos espirituais, morais e físicos, no ato divino, criação. E ele diz, façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1, 26. Fomos criados à imagem e à semelhança do Criador. Logo, não podemos nos esquecer que refletimos na glória divina. E se tivermos um caráter santo, Deus será louvado por intermédio de nossas ações. Para Ele ser glorificado, para Ele ser louvado, nós temos que mostrar a nossa santidade com Deus. Por que nós vamos à casa do Pai? Para buscar a presença dEle, servir a Ele e receber a palavra para entrar em nossos corações. Mas nós vamos ali também para servir ao Senhor, para também servir os nossos semelhantes. É aonde que tem que haver um bom caráter. Infelizmente, como eu falei no começo, tem pessoas que não tá nem aí para você. Até isso dentro do meio cristão. É onde eu vou descobrindo o joio no meio do trigo. Aquele que não preocupa, que só vai para difamar, humilhar aquele que está com um caráter renovado em Cristo, uma formação feita. Essa é uma pessoa que não tem caráter, que está ali somente para derrubar o que está firme. Então, e aí começa a difamar, começa a se revelar, mas aquele ali não tem um caráter bom. Então, infelizmente, nos nossos dias atuais, tem muitos, entrando como ovelha, chega em você de ovelha, mas é um lobo, disfarçado de ovelha. É aonde eu vou descobrir o caráter de uma pessoa. Então, a qualidade e o defeito. A qualidade é a pessoa ter um caráter bom e praticar a justiça do bem. O defeito é uma qualidade mal, aonde o homem pratica as maus qualidades e sentimentos ruins. E aí está lugar ao agente do mal. A imagem e a semelhança de Deus. O homem era o seu estado original, uma imagem ou representação perfeita de Deus. Adão e Eva possuíam atributos morais, tais como o amor, justiça, santidade e retidão, tudo à semelhança de Deus. Não resta dúvida de que o criar o homem à sua imagem e conforme nele as marcas de sua personalidade santa, amorosa e justa. Não havia dúvidas, não havia nenhuma dúvida sequer quando Deus fez o homem à imagem e semelhança. O problema aconteceu porque a Eva mostrou, o caráter que ela tinha. Ela tinha o caráter bom, mas de repente ela se entregou ao agente do mal. Se entregou para que ele pudesse ser o seu senhor. Porque ela passou a servir, ali o agente do mal, ouvindo mentiras a qual ele colocou nela. E ela então foi se revelando quem ela é, Eva. Então é por isso que hoje, quando o pecado veio para o mundo, eu falo que nós viemos dos primeiros pais, Adão e Eva, porque nós já viemos do pecado. Então, eles, como os nossos pais, trouxeram o pecado. E por conta do pecado, não conseguimos ter um caráter perfeito e sincero. Para mim ser um cristão honesto, eu não posso roubar mais, eu não posso difamar,
eu não posso mentir, mas infelizmente tem muita mentira, tem muita difamação que ainda não foi quebrado, que ainda não deu lugar ao Espírito Santo para trabalhar. Aquele que já é renovado em Cristo, já sabe o que é certo e o que é errado. Na palavra dele, isso aí já não é segredo, porque a pessoa que tem maturidade, discernimento, ela não vai errar. Ela vai procurar aplicar o que é certo. E olha o que fala no ponto 3. A transformação do caráter humano. O homem foi criado perfeito e toda a sua constituição espírito e corpo, espírito e corpo foi constituído. Porém, o diabo e desobedeceu a Deus, caiu a graça divina. A graça, caiu. Perdemos, a credibilidade com Deus. A queda leva-nos a ter a semelhança com o Criador. Observe as consequências do pecado. No relacionamento com Deus, o pecado desconfigurou o homem, cortou ali com Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Todos pecaram e restituídos. O que é isso? Restituído. Está longe, da glória, longe da presença de Deus. O pecado para todos os homens. É como eu falei, o pecado veio de Adão e Eva, passou para nós. E aonde, isso foi mostrando no longo do tempo o que é um homem que diz ter um bom caráter e de repente tem um caráter ruim, um caráter não sincero. É aonde o pecado vai mostrar, porque através do pecado a gente descobre. Quando a gente busca o Espírito Santo, o discernimento, isso vai revelar para você quem está certo, quem realmente está na fiação com Deus, quem agora está como uma nova criatura. Porque se nenhuma condenação há para quem está em Cristo, então por que ainda estamos cometendo erros, estamos tendo mau caráter? Se eu estou debaixo da graça, se não há condenação para mim, e nem para você, por que nós, como seres humanos, ainda erramos, ainda pecamos, não reconhecemos? E já ela, passei muito tempo, acontecei lá no começo, a mim converter nas águas, já ela passou uma nova criatura. Mas isso acontece porque ainda é uma pessoa que não se renovou, que não se entregou. Então é preciso nascer de novo. Porque não nasceu de novo, é necessário nascer de novo. Agora eu creio que todos nós aqui, que tem o Espírito Santo de Deus, não tem caído num pecado como esse. Todos aqui têm um bom caráter, sabe responsabilizar, sabe atender, servir as pessoas. Por quê? Porque nós demonstramos a cada dia que nós temos um bom caráter. Louvado seja Deus. Seguindo adiante, já estou quase terminando. Então isso mostra, Deus do princípio, o que nós possamos ter, o que precisamos melhorar mais, para que nós possamos recuperar até mesmo a confiança de Deus. Deus perdeu às vezes a confiança do homem, porque a nossa natureza espiritual, tem hora que a gente olha assim, tá de pensar que nós estamos, com a natureza carnal e não espiritual. Porque se eu sou, vamos supor que eu sou um pastor e eu vou atender uma pessoa com arrogância, com brutalidade, então eu não estou totalmente espiritual, eu estou completamente carnal. Então é aonde
os fiéis vai descobrir quem sou eu de verdade. E aí que nós precisamos ter cuidado. Precisamos tomar cuidado. Porque o relacionamento com Deus, o pecado, né, que desconfigurou, por conta do pecado, isso levou a nós à ruína, até mesmo, né, perder o nosso nome que está escrito lá no livro da vida, ser riscado por um erro, ou até mesmo se nós não consertar ainda. Se eu e você, que está aqui agora, tiver algo que não consertou, no altar de Deus, tem que consertar. Você tem que mostrar ter um bom caráter. Você tem que mostrar ter uma maturidade, porque você é uma mulher, um homem de Deus, a qual Deus quer ver. Uma maturidade, uma melhoria, melhor do que agora. E aí, eu vou pegar aqui numa parte onde eu estava lendo, eu vou reler novamente. As repercussões e o alcance desse fato terrível de natureza espiritual tem sido sentido ao longo da história. O pecado distanciou. Olha bem, isso fez o pecado distanciar o homem de Deus e o levou a criar seus próprios deuses, né? Os deuses de Baal. Fez criar os próprios deuses como, né, a imagem de escritura, porque se eu falar da imagem, eu vou ser, né, apredejado no meio, né, do povo que não tem o sobrenatural, que não conhece o verdadeiro sentido da vida cristã. Então, eles preferiram herdar outros deuses. Não, aí pode ir lá para o Salmo 115, lá vai falar tudo. É uma imagem que não vê, tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem ouvidos, mas não ouvem. Eles estão sempre, né, ajoelhando para essas questões, né, essas imagens, que para eles é os deuses. Está em qual lá na antiguidade, né? Está em qual lá no povo lá do Egito, né? Os egípcios lá que adoravam deuses, né? Quando Moisés ainda não estava lá para tirar o povo. Está desse jeito. E nós que conhecemos o único Deus, o único mediador entre o homem, nós temos que mudar através dele o nosso caráter. Toda religião que não tem Deus como o Criador e Jesus Cristo, Filho, como Salvador e instrumento do diabo para afastar o homem de Deus. No relacionamento humano, olha bem, quando Deus perguntou a Adão se ele havia comido do fruto da árvore proibida, este não assumiu a culpa, mas procurou justificar seu erro, acusando a esposa. Adão come o fruto proibido, mas não assume seu erro. É um caráter que ele teve, um caráter muito errado. Ele deveria ter assumido que ele comeu, mas ele, né, foi e culpou a mulher. A mulher mentiu. Ele tentando ali, né, se livrar da culpa, tentando mostrar para que ele foi vítima, mas ele pegou o fruto porque ele quis. Se nós entender bem, ele quis pegar e comer. Ele teve sua escolha, né? Aonde começou ali o livre-arbítrio, né? Que foi a escolha do homem. Escolheu o pecado, preferiu pecar. Então ele escolheu. Ouviu Eva, né? Que era ouvir o diabo, e então ele ouviu a mulher. E pegou e comeu. E aí foi mais um, né? Que mostrou o caráter que ele tinha. E não era um caráter verdadeiro. Quando Deus questionou Eva a respeito dos seus atos, ele transferiu a culpa para a serpente. Aí, é um culpando o outro. E hoje é dessa maneira. Se alguém me culpa, eu vou e culpo alguém. Eu vou pegar o exemplo aqui com o irmão Manuel. O irmão Manuel está ali, firme no que ele está fazendo, na obra, e vem uma acusação contra mim, e eu vou e culpo ele. E aí ele inocentemente vai pagar o preço. Então isso está errado. Não é um culpar o outro que vai resolver. Tem que conversar.
o que está errado, nós temos que sentar e conversar com o seu líder, né, da igreja, que é o pastor. Tem que sentar com o pastor e conversar o que está errado. Não é um apontando o dedo para o outro. Isso aí é mais um ponto em que mostra, né, que o caráter do homem está quebrado, que o caráter do homem tem algum defeito, que realmente ainda precisa arrumar. Então foi dessa maneira que aconteceu, é um culpando o outro. Isso não era certo. E as recepções e o alcance desse fato terrível de natureza espiritual têm sido sentidos ao longo da história. O pecado distanciou o homem de Deus e o levou a criar seus próprios deuses. É o que eu falei agora há pouco. Eu estou repetindo para você entender. Fez criar os próprios deuses, aonde distanciou, né, o homem de Deus. E aí eu voltei aqui só para poder cumprimentar mais ainda, aonde nós estamos errando. E aí, continuando aqui, começando aqui novamente para você compreender. No relacionamento humano, Deus perguntou a Adão, né, e ele havia comido do fruto da árvore proibida, né, onde nós comentamos aqui, este não assumiu a culpa, né, e realmente não assumiu, e procurou justificar o seu erro, né, então isso não foi o correto. Quando Deus questionou Eva a respeito dos seus atos, ela transferiu a culpa para ele, como eu falei, e ele para a serpente. Então, olha bem, né, tudo isso aconteceu por conta do mau caráter do homem. E Adão e Eva, né, foi afetado pelo pecado, culpa e medo. E eles teve medo por conta da culpa que levou. E Deus lavrou, né, o jardim e expulsou a Eva, né, do jardim. E isso pode acontecer na nossa vida, né? O nosso nome está no livro da vida, comete um erro ali, um aqui, ele vai, risca o nosso nome do livro da vida, e naquele grande dia eu posso perder o que eu estou buscando há muito tempo, salvação. Não demorou muito, e ali no Éden houve um confronto entre o caráter mau de Caim e o caráter justo de Abel. Caim matou seu irmão Abel. Lameque matou um homem adulto. E o jovem, a morte e a corrupção se espalharam com o passar dos séculos. O juízo de Deus foi reenviado no seu tempo, através do dilúvio, né? Aonde veio o dilúvio, e então Deus permitiu que o dilúvio viesse para limpar todo o pecado da terra. E salvou Noé e a família. E Noé teve um relacionamento justo e perfeito com Deus. Hoje ele quer isso de nós. Ele quer que nós venha ter um caráter sincero, assim como Noé teve. Noé teve um caráter transformado. Noé teve um caráter a qual não perdeu a sua fazenda, nem a casa dele. Você quer a vida eterna, meu irmão, irmã? Começa a ter um caráter perfeito. Começa a mudar o sentido da sua vida. Começa a demonstrar e fazer o bem. Não faça o mal. É como Paulo, ele tenta fazer o bem, mas ele fazia o mal. E isso está lá em Romanos 7:19. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, ele já, né, mostrava que ele precisava melhorar o caráter. Então, pegando esse texto, né, de Efésios 4, aqui vai falar sobre o caráter, o verdadeiro caráter do homem. Então, olha bem, no relacionamento, né, com a natureza, e tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e guardar. A intenção de Deus era que o homem cuidasse do jardim e tomasse conta, mas foi dar ouvido ao agente do mal, comeu o fruto e foi expulso do jardim. O homem teria o domínio da terra. Adão, então, ele teria o domínio como autoridade delegada pelo Criador.
sobre todos os animais. Hoje ela para mim ter todo o poder, ela para mim ter todo o cuidado naquilo que Deus colocou para mim cuidar, para mim tomar conta, mas não permite muitas vezes nós tomar conta daquilo que é para tomar, por fato do caráter, por fato da maneira que tratamos as pessoas, ou até as pessoas nos tratamos. Então, da mesma forma que ela para Adão e Eva tomar conta do jardim, lavrar e cuidar, assim ela para nós ter o poder para cuidar da nossa família, da nossa casa, cuidar bem, falar o que é certo, o que é errado dentro do contexto bíblico. Mas tudo isso tem afastado nós daquilo que Ele quer para a nossa vida. Ele quer a nossa família dentro da arca, como a de Noé. Mas para isso, irmãos, precisa mudar muito ainda. Precisa melhorar muito ainda. E eu já estou entregando aqui, já estou passando por irmão Manuel. E eu vou terminar aqui dizendo, o livre-arbítrio, o ser humano fracassou em cuidar de si mesmo e todo o planeta. E tem poluído o ar, o solo, as águas e todo o ambiente natural. Mas Deus destruirá os que destroem a terra. Olha bem, hoje muitos têm o caráter de Caim. Muitos têm a forma de Caim. Porque nós lemos aqui agora, o caráter de Caim e Abel. Ele matou Abel, porque Abel era um jovem a qual tinha um ponto ideal e perfeito com Deus. Ele fez o melhor sacrifício. E Caim, pela inveja, o matou. E isso faz a gente também destruir vidas. E até mesmo quando nós difamamos alguém inocente, nós sendo uma pessoa muito carnal do espiritual. Conta que homens colocando jardim através do livre-arbítrio cometeu o pecado, faz a gente fracassar. E isso mas tem uma esperança. Por um homem veio o pecado e pelo outro veio a salvação. E quem que é que trouxe a salvação? Jesus Cristo de Nazaré. Mas Deus permitiu o pecado entrar? Eu creio que sim. Por quê? Ele colocou aquela árvore ali no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, para testar o homem, Adão e Eva. E testou. Eles escolheu o mal. E ali foi revelado o caráter do ser humano. E para terminar, eu quero ler aqui rapidamente, que diz assim: o novo nascimento, transformação do caráter. Jesus veio ao mundo para salvar o homem da tragédia do pecado e aproximá-lo novamente de Deus. A salvação é um dom divino. Ela é fruto da graça divina. Pela fé em Jesus, o homem recebe a salvação e se torna uma nova criatura, completamente transformada. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu falei sobre o caráter daqueles que, pela fé, nasceram de novo e poderosamente transformado pelo poder do Espírito Santo. A palavra de Deus muda o caráter. A salvação não é apenas uma mudança de religião, mas regeneração. Aí vocês podem ler lá em João 3, 7, justificação, Romanos 3, 24, 5, 1, 9, 1 Coríntios 6, 11 e santificação, Hebreus 12, 14, 1 e 1 Tessalonicenses 5, 23. No processo de santificação, vemos
sendo transformado pela palavra de Deus. As Escrituras têm o poder de transformar o homem, pois somente elas podem penetrar em seu interior, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos intensos do coração. Olha que interessante, né? Então, tudo isso tem uma questão que nós precisamos entender. Discernir o que é certo e o que é errado. Pensamentos maus, a gente pode perceber, se nós tivermos discernimento. E somente essa Escritura vai transformar o caráter do homem. Não é eu que vou transformar, não é a missionária Manu, não é o instrutor Paulo, não é o irmão Manuel, e nem pastor Jurandir. É a palavra de Deus. Por isso que está escrito: errais por não examinar essa Escritura, mas aquele que examina com fé, com vontade, com aquela força de vontade, a palavra fala com ele. E pela palavra ela transforma, ela quebra até o mal, né, pela raiz. Por exemplo, a lepra espiritual. O caráter amoroso e santo do crente. O cristão tem como uma de suas características principais o amor de Deus ao próximo. Mateus 22, 34, 40. Quem não ama não conhece a Deus. Ainda não teve seu caráter transformado. Quem diz que ama o próximo e ama a Deus, ele tem um caráter transformado. Agora, se não ama o próximo e ama a Deus, está mentindo, né? 1 João 4,20 fala: aquele que falar que não ama o próximo, mas ama a Deus, é mentiroso. Então, nós temos que ter cuidado também. Porque a palavra para mostrar que nós precisamos pela nossa renovação. E olha o que fala bem no final. Unida ao amor, esta santificação, sem qual ninguém poderá ver ao Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. E os que já experimentaram o novo nascimento devem viver de modo irrepreensível. 1 Tessalonicenses 5, 23. Depois vocês anotem esses versículos e leia mais com atenção e pratica. A concluir, o nosso caráter reflete nossos princípios. Como novas criaturas, precisamos evidenciar os valores do reino de Deus. O homem salvo é remido por Cristo Jesus e tem as marcas do Salvador no seu ser e não no seu comportamento. Aquele que nasceu para Cristo, aquele que nasceu e é uma nova criatura, ele tem as marcas de Cristo. Ele tem as marcas de Deus. E é um homem e uma mulher que tem o caráter transformado. Se eu estou errando ainda, então eu preciso nascer de novo. Eu preciso, como ele fala lá para Nicodemos, eu preciso nascer de novo e ser transformado a nova criatura. Adianta eu batizar nas águas e ser uma mesma criatura, porque tem que ser uma nova criatura. Eu vou apanhar em casa, eu vou passar provas, vão me humilhar. O inimigo, o agente do mal, ele levanta dentro de casa. E se não estiver preparado e você se revelar quem é você, aí você pode perder. Tem que revidar, tem que ter cuidado com o agente do mal. Porque ele quer que você se revele quem é você. E você tem que mostrar que você tem a palavra de Deus e é transformado como uma nova criatura. Então fique com essa palavra, que você possa ser formado. Se você compreendeu, glorifica o nome dele. Se você entendeu, dá um baita de glória a Deus. Porque nós precisamos ser
os cristãos verdadeiros na palavra dele. Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade e peço perdão aí pelos 7 minutos. Mas eu concluí, né? Essa questão. Amém? Deus abençoe, irmão Manuel, missionária Manu, e a toda a família católica. Amém? Em nome de Jesus.